Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos meditar numa palavra onde nós temos que aprender que nós nunca devemos desistir, que nós nunca devemos deixar a posição que o Senhor tem nos colocado. E acima de tudo, ouvir a voz do bom pastor. Porque nessa passagem que nós vamos meditar nessa noite, os homens, eles ouviram a voz certa. E tem um versículo que diz: a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Amém? Então, o texto que nós vamos meditar hoje encontra-se no livro de Lucas, é do capítulo 1 ao 11, mas nós vamos por partes, amém? Então, Lucas capítulo 5, no verso 1, diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Irmãos, então nesse versículo a Bíblia fala que a multidão apertava o Senhor Jesus para ouvir a palavra de Deus. E tem um versículo em Amós, capítulo 8, no verso 11, que diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, então quando a multidão apertava Jesus para ouvir as palavras dele, é porque as palavras que Jesus falava eram palavras que transformavam. As palavras que Jesus falava eram palavras que edificavam as suas vidas. Eram palavras que alimentavam a sua alma. As pessoas se achegavam ali, ouviam a sua palavra e saíam diferente. Quem estava triste, saía alegre. Quem estava desanimado, saía animado. Quem estava abatido, saía fortalecido. Quem chegava doente, saía curado. E a palavra de Deus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Queremos, irmãos, receber tudo isso que foi falado do Senhor, nós temos que ouvir e ouvir a palavra dele. A fama de Jesus se espalhava por todo Israel. Então as pessoas se achegavam a ele. Por quê? Porque elas sabiam que Jesus iria transformar as suas vidas. Irmãos, Jesus veio ao mundo para anunciar o reino de Deus, mas nunca se esquecendo que quando eu ouço a palavra de Deus, eu tenho que praticar e obedecer. Amém? Lucas 5, do 2 ao 3, o texto vai continuar dizendo assim, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Irmãos, então quando Jesus ele viu o barco, a primeira coisa que ele fez, ele pegou o barco e ele fez daquele barco o seu púlpito. Em primeiro lugar, ele se preocupou em ministrar a palavra de Deus. Ele fez o que o versículo em Marcos 6,33 diz: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nesse versículo, Jesus está dizendo que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos, todas as demais são consequências. O Senhor Jesus vem e acrescenta nas nossas vidas. Só que muitas vezes nós
deixamos de buscar a Deus. Muitas vezes nós deixamos de servir a Deus. Muitas vezes nós colocamos as demais na frente de Deus, na frente daquilo que Ele deseja. Irmãos, na maioria das vezes nós somos frustrados. Na grande maioria dá tudo errado nas nossas vidas. E quando eu estava lendo esse versículo, eu me fiz uma pergunta: se Jesus, Ele entrasse no meu barco, o que eu iria pedir para Ele? Será que eu ia querer o meu milagre das demais de imediato? E eu aprendi algo com essa passagem. Eu aprendi algo, irmãos. E aprenda algo. Antes de chegar até nós, o milagre físico, a cura, a libertação de um filho, a reconstrução de um casamento, uma vida financeira transformada, as demais, primeiro, nós temos que cuidar das coisas do reino. Nós temos que se preocupar com as coisas do Pai. O Senhor Jesus nos deu esse exemplo, e a Bíblia fala que nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo. Ele nos ensinou que, em primeiro, nós temos que buscar o reino, irmãos. Amém? Outra lição muito importante: Jesus, Ele só vai começar a obra na nossa vida. Ele começa de dentro para fora. Lá em Colossenses 3, capítulo 1, 2, diz assim, ó: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmãos, muitas vezes, quando Jesus entra na nossa vida, nós queremos que Jesus age de imediato nas coisas do quê? Terrena. Mas nós não compreendemos muitas vezes o agir de Deus. E mal percebemos que o quê? Que primeiro Ele quer trabalhar nos fazendo ter uma estrutura espiritual. Ele quer nos preparar para receber tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu já vi pessoas que se achegaram à igreja precisando tanto de uma porta de emprego. Quando Deus abre a porta de emprego, eu nunca mais vi a pessoa na casa de oração. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos ensina que primeiro Ele quer cuidar dentro de nós. Mas para isso, irmãos, nós temos que exercer o que o Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Quer dizer, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, irmãos, Ele cuida das demais. Porque em Salmos 37:25, Davi disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua semente a mendigar o pão, irmãos. Irmãos, Deus nunca vai desamparar os seus quando nós estamos cuidando das coisas dele, quando nós estamos o quê? Colocando ele em primeiro lugar. Mateus capítulo 6:21 diz: porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, cuidado para nós não amarmos as coisas do mundo. Cuidado para nós não colocarmos as demais na frente do Senhor, rejeitando o reino de Deus. Aquilo que ocupa o nosso coração, é ali que está o nosso tesouro. E nós temos que se ocupar das coisas de Deus, irmãos. Irmãos, os pescadores naquele momento, a passagem vai dizer que eles eram experientes, talentosos, eles tinham capacidade, eles conheciam tudo sobre pesca, eles conheciam todas as estratégias para pescar. E um detalhe, eles não faziam aquilo por hobby, aquilo era uma fonte de sustento, era o trabalho deles. Então nós vemos na passagem que eles haviam trabalhado a noite toda e nada vinha o quê? Apanhado. Então eu imagino que depois deles terem se esforçado, dado o seu melhor, com toda a experiência que eles tinham, o resultado foi um desastre. Eles voltaram para casa sem nada.
Aí vamos nos colocar nos dias de hoje. É como se fosse nós, um dia de trabalho, nós fomos trabalhar e o nosso ganho foi 0. E nós sabemos que nós vamos voltar para casa, temos os nossos compromissos, aluguel, conta de água, leite do filho. Eu imagino que foi assim que eles se sentiram naquele momento. Só que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, no verso 28, assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, toda situação que a Bíblia relata que aqueles pescadores passaram, toda situação que nós passamos, nada foge dos planos de Deus. Tudo passa pela vontade permissiva do Senhor. E esse versículo, o texto diz que, havendo descido do barco. Então, olha só, eles desceram do barco. Irmãos, o barco, ele representa o centro da vontade de Deus. O lugar que Jesus deve estar. O lugar que Jesus tem que estar, mas muitas vezes ele não está. Descer do barco, quando a Bíblia relata que eles desceram do barco, é deixar, irmãos, a direção que Deus tem nos dado, é sair da direção que Deus tem nos colocado, é abandonar a vontade do Senhor, significa deixar de cumprir aquilo que nós somos chamados para cumprir. Irmãos, não descemos do barco. Por quê? Porque Jesus vai nos levar no lugar que Ele vai nos honrar. Aí o texto vai continuar dizendo, como nós lemos: estavam lavando as redes. O que significa as redes? As redes, irmãos, representam a ferramenta dos pescadores. O talento que eles tinham ali, a capacidade deles, que foi dada por Deus, colocada neles. Só que o que significa lavar as redes? É enterrar, é jogar fora tudo aquilo que o Senhor Jesus tem colocado nas nossas mãos, irmãos. Se o barco representa nós sairmos do centro da vontade dele, que ele nos conduz, as redes é a ferramenta que o Senhor Jesus nos dá para fazer a obra dele e para fazer, irmãos, em favor das nossas vidas também. Porque, irmãos, quando eu estou ali, eu desço do barco e lavo a rede, significa abandonar aquilo que eu fui chamado. E a palavra de Deus diz que a árvore que não dá fruto, Deus corta, mas a que dá fruto, Ele limpa para que produza mais. Por que Ele limpa? Porque todos nós somos pecadores, falhos, transgressores. Então Ele limpa para que nós damos mais fruto, mas a que não dá, Ele corta. Quando eu desço do barco e lavo minha rede, eu estou falando o quê? Eu estou entregando o talento que Deus me deu. A parábola dos talentos: para um Deus deu 1, para outros 2, para outros 5. O que ganhou 2 multiplicou, o que ganhou 5 multiplicou, mas e o que ganhou 1? Ele enterrou. Ele enterrou. Irmãos, muitas vezes, diante das adversidades, diante das dificuldades das nossas vidas, nós achamos que o caminho mais fácil é descer do barco e lavar a rede. É fácil? Não é. E digo algo para os irmãos: profeta prega o que ele vive. Quando eu estava lendo esse texto, Senhor da glória, era um momento que eu olhei para o céu e falei: misericórdia, porque eu estava descendo do meu barco e lavando a minha rede. Eu estava, irmãos, trocando, deixando e me esquecendo do que Deus fez por mim. Porque se nós olharmos para as nossas dificuldades, nós o quê? Pedro, quando ele olhava para Jesus, ele andou sobre o mar. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para onde? Para o vento, ele começou o quê? A afundar.
Então nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, nunca trocar, deixar e se esquecer daquilo que Deus fez. E jamais pensar, irmãos, em descer do barco, em lavar as nossas redes. Porque o barco, irmãos, ele conduz o quê? Ele é o centro das nossas vidas, que vai levar onde o Senhor Jesus quer nos levar. Então não saia do barco, da posição, irmãos, que Jesus tem nos colocado. Porque o texto diz que Jesus os observava. Então mesmo a multidão cercando, Jesus apertando, nada pôde ofuscar Jesus de observar os pescadores. Sabe por quê? Porque está escrito que Jesus tem os olhos como chama de fogo e nada fica em oculto ao seu olhar. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo o que se passa conosco, igreja. Irmãos, quando Jesus observou os pescadores, Ele viu ali o problema dos pescadores, mas com Ele estava a solução. Irmãos, assim é conosco. O Senhor Jesus nos observa a cada dia, a cada manhã. Ele conhece o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir. Ele sabe das nossas aflições. Ele sabe tudo que nós estamos passando. Ele conhece os nossos problemas, mas Ele tem a solução para todos eles, irmãos. Lá em Provérbios 16:1 diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Em outras palavras, o nosso coração faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Irmãos, e aí o texto ele diz o quê? E entrando num dos barcos. Então, irmãos, a grande razão deles ter fracassado naquela pesca era por quê? Porque Jesus não estava no barco. Porque se Jesus estava entrando, é porque Ele estava do lado de fora. Irmãos, os peixes, eles podem se esconder. O barco, ele pode balançar. O vento, o mar pode se agitar. Mas quando Jesus entra no nosso barco, acontece como Ele quer. Acontece do jeito dele. Ninguém pode impedi-lo, irmãos. Ninguém. Então não se desespere. O caminho do reino de Deus, ele é estreito. Do mundo aí é largo. Então às vezes a gente acha que a saída mais fácil é descer do barco, é lavar a rede. E a Bíblia fala, né, que a boca fala o que está cheio o coração. Então às vezes no momento de desespero, eu quero abandonar tudo. Mas vamos convidar Jesus para entrar no nosso barco, irmãos. Porque o texto vai continuar dizendo, Lucas 5:4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Irmãos, Jesus sabia da frustração dos discípulos. Jesus não tinha se esquecido que os discípulos naquele momento precisavam de um socorro, de uma necessidade. Só que homens especialistas em pesca não havia conseguido o que só Jesus conseguiria. Porque tem coisas na nossa vida que só Jesus consegue. Lucas capítulo 1, verso 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Aí eu fiquei me perguntando, Jesus poderia ter realizado o milagre ali? Poderia, Ele não é Deus? Ele manda, Ele dá ordem, Ele faz, Ele é Deus, né? Jesus poderia ter feito. Mas por que Jesus pediu para que ele entrasse no barquinho e fosse para o meio do mar? Porque, irmãos, no meio do mar não havia beira de praia, nem multidão, era só Jesus e os pescadores. Irmãos, Jesus, ele queria uma intimidade, uma profundidade de um relacionamento com os pescadores, irmãos. Irmãos, vai existir momentos na nossa vida que nós vamos precisar nos afastar da beira da praia e ir para o meio do mar, irmãos. Precisamos entrar num relacionamento mais profundo com Deus, buscar ter o quê? Intimidade com Ele. Chega
Chega de perder tempo, irmãos, com besteiras desse mundo, com coisas que não acrescentam na nossa vida. Vamos buscar, irmãos, ter essa intimidade. E como eu busco? Orando, meditando na palavra dele. Só assim, irmãos, eu vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos nos afastar de tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento com Deus, um relacionamento mais profundo, irmãos. Ele quer revelar suas maravilhas para nós, mas Ele só vai revelar, irmãos, se nós estivermos dispostos a ter esse relacionamento com Ele. E quando Jesus ele entrou no barco e ele foi ao meio do mar, o que ele disse? Lançai as vossas redes para pescar. Irmãos, todas as circunstâncias eram contrárias àquela ordem que Jesus estava dando naquele momento. Por quê? Era dia, se pesca à noite. O cansaço nos pescadores era evidente, eles tinham trabalhado a noite toda. Jesus, ele não era pescador, ele era carpinteiro, porque Jesus ele veio, irmãos, nesse mundo como carne, como nós. Então a Bíblia fala que Jesus ele era o quê? Carpinteiro. Então alguns pescadores olhavam e falavam assim, mas como ele? Um carpinteiro falando, querendo dar ordem para a gente pescar, nos ensinando a pescar. Homens com toda a experiência que eles tinham. Mas irmãos, se o lado humano de Jesus não sabia nada de pesca, o lado divino conhece todas as coisas. O lado divino dele sabia tudo, conhecia tudo. Irmãos, nós podemos ter controle do barco e da rede. Por quê? Porque nós temos o livre arbítrio. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas saiba de algo: quem tem o poder sobre o mar e sobre os peixes é o nosso Senhor Jesus. Nós não podemos fazer nada. O nosso Senhor Jesus, ele vem e age no impossível, naquilo que é impossível nas nossas vidas. E naquele momento, diante de toda aquela situação, Jesus ele agiu no impossível e mostrando para eles que ele é o dono de tudo, porque está escrito lá em Jeremias 32:17: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não há nada que seja demasiado difícil. E em Salmo 121:2 também diz: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, tudo, ninguém pega o nosso Deus desprevenido. Tudo passa pela vontade dele. Tudo está nos planos dele, irmãos. E Lucas 5:5 vai dizer: e respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro nos ensina uma lição muito grande nessa palavra. Mesmo ele sendo mestre, especialista em pesca, irmãos, ele foi humilde. Ele confiou nas palavras que Jesus havia feito e ele obedeceu a sua ordem, porque Pedro disse para ele: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então Pedro estava dizendo: eu vou te obedecer, eu vou confiar. Irmãos, tem um texto que diz na Bíblia: é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes nós achamos: eu vou sacrificar. Eles andam juntos, mas a Bíblia diz: obedece. Vamos obedecer. Pedro obedeceu a palavra de Deus. Quantas pessoas muitas vezes sacrificando e não tem resposta. Sabe por quê? Porque não tem obedecido a palavra de Deus. Só que a pergunta que fica é: que palavra que nós estamos ouvindo? Que voz estamos ouvindo? Eu estou obedecendo? Porque Pedro obedeceu sobre a tua palavra. A quem estamos
estamos dando ouvido? Ao que os nossos olhos estão vendo ou o que os nossos ouvidos estão ouvindo? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos incrédulos. Nós não cremos naquilo que o Senhor Jesus tem nos falado. Muitas das vezes nós somos que nem Tomé. João 20, 29. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, credes? Bem-aventurados que não viram e creram. Irmãos, nós temos que crer mesmo sem ver. Hebreus capítulo 11, do 1 ao 2 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ele os antigos alcançaram testemunho. Não estamos alcançando testemunho, milagres na nossa vida? Será que eu tenho tido fé? Hebreus 11, 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, nós temos que obedecer, nós temos que ser humilde e nós temos que ter fé. E quando fala dessa humildade de Pedro, a fé que ele teve, recentemente foi apregoado, estamos até na campanha sobre Naamã. Naamã, o profeta, ele pediu algo tão simples, tão pequeno, mas de primeiro momento ele não quis obedecer. Ele foi o quê? Orgulhoso. Ele foi orgulhoso, ele não quis obedecer uma ordem que foi dada, que ia trazer um benefício para ele. Mas, irmãos, quando ele resolveu obedecer, ele alcançou aquilo que ele tanto desejava. A Bíblia diz que o corpo dele, a carne dele ficou como de um menino. E ele teve fé, porque a Bíblia diz que o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes. Então ele precisou crer no primeiro, no segundo, no terceiro, para alcançar o milagre na vida dele. E o que ele alcançou, irmãos? O novo nascimento, a nova vida. Então, irmãos, tem momentos na nossa vida que nós precisamos quebrar o nosso orgulho, deixar o nosso orgulho de lado e obedecer. Mas eu só vou obedecer a palavra de Deus se eu tiver fé. E o texto vai continuar dizendo, Lucas 5, do 6 ao 7. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se a rede e fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco para os que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Irmãos, a bênção ela foi tão grande que nem cabia no barco. A bênção que Deus opera, irmãos, o milagre é por completo. E detalhe, não alcança só as nossas vidas, mas aqueles que estão à nossa volta, irmãos. Irmãos, a fé que Pedro tinha em Jesus levou ele a voltar ao mar e lançar a rede. Ele creu no que era impossível. Ele lançou novamente a rede, crendo na palavra de Jesus. Então, creiamos na palavra de Jesus. Não desistimos de tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Queremos receber um milagre na vida nossa. Vamos praticar. Eu não sei qual é a pesca que nós estamos precisando, a pesca maravilhosa de imediato, mas uma coisa eu digo: se obedecermos sobre a sua palavra e lançarmos a rede, nós vamos alcançar um milagre. E o milagre, irmãos, foi tão grande que quando Pedro viu e chegou, ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Só que lá em Lucas 5,32 diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, irmãos, Deus está nos chamando nessa noite. E ele termina o texto dizendo, Lucas 5, do 9 ao 11: pois o espanto se apoderou deles, e todos os que estavam, por causa da pesca do peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simeão. E disse Jesus a Simeão: não temas, de agora em diante será pescadores
de almas. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, o legado dessa mensagem na noite, o Senhor Jesus está nos chamando para segui-lo. E como que eu sigo Jesus? É quando eu dedico a minha vida para Ele, quando eu deixo para trás a velha vida, quando eu ando nos seus passos, nas tuas pisaduras, quando eu obedeço os seus mandamentos, quando eu faço a sua vontade. Só que muitas vezes, para seguir Jesus, eu vou ter que estar pronto para mudar os meus pensamentos, para mudar os meus comportamentos, as minhas atitudes. Muitas das vezes, para algumas pessoas, irmãos, vai representar até abrir mão de coisas desse mundo. Posição social, às vezes até um relacionamento, um namoro que tem me afastado de Deus, foi o que foi apregoado. Tudo aquilo que não me leva a ver o Filho e crer nele, eu tenho que me afastar. Ah, irmã, mas como eu vou me afastar do meu marido ou do meu filho? Coloca a ordem, busque em primeiro o reino, e o Senhor Jesus vem e acrescenta as demais na sua vida. Porque quando eu sigo Jesus, quando eu tomo a minha cruz e sigo, a recompensa que tem para nós, 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Observa que a diferença não estava no barco, não estava no ambiente, não estava nos pescadores. A diferença estava na presença do nosso Jesus. Fez eles voltarem no mesmo lugar, irmãos, que eles não pegaram nada, com o mesmo barco, com a mesma rede, com a mesma mão de obra. Maldito o homem que confia no homem, faz do teu braço o braço forte e aparta o teu coração do Senhor. Pedro, a hora que ele disse, segundo a tua palavra, ele está dizendo, o meu coração não se apartou do Senhor e não estou confiando na força do meu. Guarda algo, quando o verbo de Deus entra dentro do barco, ele veio trazer vida e vida em abundância. Ah, não estou gozando essa vida em abundância. Pode olhar, Jesus ainda não está no barco, não. Não está. E está pescando, hein? E está indo para o mar. Mas Jesus ainda não está. Mas a hora que ele entra no barco, e eu faço segundo a tua palavra. É a palavra, irmãos. É ela. Aquele que ouve e obedece as bênçãos faz o quê? Corre atrás. Você pode sair correndo, ela vai atrás de você. Você tenta se esconder num lugar, ela vai te achar onde você o quê? Tiver. É a tua palavra que faz a diferença. E olha que interessante, quando ele ouviu e obedeceu, o milagre aconteceu. Quando aconteceu, ele reconheceu a sua miséria. Ele reconheceu que ele era um homem falho e o quê? E pecador. E Jesus vai lá e já traz o bálsamo. Falou, eu não vim chamar justos, né, para o arrependimento, mas vim chamar os pecadores para arrepender. Amém? Jesus mandou pegar uma lancha, mandou colocar sonar dentro do barco, mandou aumentar o tamanho da rede, mandou pescar num outro rio. Falou, não, vai lá no outro rio lá pescar. É lá naquele outro lá, entendeu? Que você vai pegar. Ah, se o verbo de Deus não estiver dentro do barco, não existe vida em abundância. Não, eu vou mexer nos meus negócios. Vou ampliar isso, ampliar aquilo, vou fazer a propaganda tal, vou fazer não sei o que. Se Jesus não entrar, é mais uma noite frustrada. Não precisou mudar nada, não, irmãos. Só foi chamar o verbo para dentro do barco. E aquilo que há de vir, veio para a glória de Deus. Amém?